Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vamos dar sequência hoje à leitura da nossa Bíblia Sagrada. Hoje a gente já vai para o capítulo 27 do Êxodo, né, que é o segundo livro do Antigo Testamento. Tá? Continuamos vendo sobre o tabernáculo, suas medidas e o que deveria ter, então, no tabernáculo, principalmente os elementos, né, desse lugar sagrado que Deus teria mandado Moisés construir. Vamos lá então. Se inscreve no nosso canal e vem com a gente. Êxodo 27. Farás também o altar de madeira de acácia, 5 côvados será o comprimento e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar. E 3 côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus 4 cantos, as suas pontas serão do mesmo e o cobrirás de cobre. Far-lhe-ás também os seus recipientes para recolher a sua cinza e as suas pás, e as suas bacias e os seus garfos e os seus braseiros. Todos com seus utensílios farás de cobre. Far-lhe-ás também um crivo de cobre em forma de rede, farás a este rede 4 argolas de metal nos seus 4 cantos, e as porás dentro da borda do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de acácia, e os cobrirá de cobre. E os varais serão postos nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar quando for levado. Oco e de taba o farás, como se te mostrou no monte, assim o farão. Farás também o pátio do tabernáculo ao lado meridional, que dá para o sul. O pátio será de cortinas de linho fino retorcido. O comprimento de cada lado será de 100 côvados. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também, para o lado norte, as cortinas no comprimento serão de 100 côvados. E as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre. Os colchetes da coluna e das suas faixas serão de prata. E na largura do pátio, para o lado do ocidente, também haverá cortinas de 50 côvados, as suas colunas 10 e as suas bases 10. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de 50 côvados, de maneira que haja 15 côvados de cortina de um lado, suas colunas 3 e as suas bases 3, e 15 côvados nas cortinas do outro lado, as suas colunas 3 e as suas bases 3. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados, de azul e púrpura e carmesim, e de linho fino torcido, de obra de bordador, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de prata, os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de 100 côvados e a largura de cada lado de 50 e a altura de 5 côvados. As cortinas serão de linho fino retorcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo, em todo o seu serviço, até os seus pregos, e todos os pregos do pátio serão de cobre. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Na tenda da congregação, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até a manhã, perante o Senhor. Isso será um estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas suas gerações. E talvez aí, né, gente, que tenha surgido o conceito de igreja, tá? Que foi depois derrubado. E explico. Foi derrubado por Jesus Cristo. Porque o que Jesus fala? Jesus nos fala que não é o tabernáculo, não é o lugar, não é a igreja, não é seja o que for,
que vai fazer com que o homem esteja em contato de Deus. Na verdade, o homem está em contato de Deus e cada vez mais quando se reúne também com os seus para falar de Deus. Isso pode ser na sua família, isso pode ser no meio da sua comunidade, isso pode ser com seus amigos, suas amigas, pois Jesus nos disse, quando dois ou mais se unirem em meu nome, ali estiverem reunidos, ali também eu estarei. Então não é a igreja, não é o lugar, não é o palácio, não é o tabernáculo, não é nada disso, tá, gente? A gente tem que entender e separar isso que eu sempre falo para vocês, o que é do Antigo Testamento do que é do Novo Testamento. Por quê, né, gente? Naquela época, vocês têm que entender que os homens então, daquela época, da época do Antigo Testamento, eles, bem ou mal, eles precisavam de algo concreto, de algo em que se apegar. A gente simplesmente chegar e falar, ah, não, Deus está aí, coisa e tal, isso, aquilo, e ser uma coisa não palpável, uma coisa que eles não pudessem enxergar, algo que eles não pudessem idolatrar, de certa forma, se tornava inútil. Por quê? Porque eram homens sem tanta cultura, então eles precisavam enxergar algo. Nós, ao contrário, depois que Jesus Cristo veio, nós não precisamos enxergar nada, porque a fé não precisa de que enxerguemos. A fé é algo que está conosco, que está dentro do nosso coração. E é assim que você deve tratar a sua fé. Não tem que ser como Santo Tomé, eu preciso ver as chagas de Cristo para saber que ele existe. Não, nós não precisamos. Nós precisamos sentir a presença de Deus no nosso espírito. Tá bom, gente? Espero que vocês consigam também sentir a presença de Deus, independente de tabernáculo, independente de igreja, independente de culto, independente de qualquer coisa. Eu não estou dizendo de forma nenhuma que você não deva ir, que você não deva congregar, muito pelo contrário. Eu sou um que sempre congrego, tá? Junto à minha igreja, junto aos pastores, junto... E eu acho isso importante, você congregar. Mas congregue sempre com olhos abertos. Porque vocês viram já, não preciso dizer, existe muita enganação nesse mundo aí que se diz cristão, que se diz crente, que se diz evangélico, que se diz seja o que for. Você tem que ser, de novo, temente a Cristo. Você tem que acreditar em Cristo. E o resto, gente, o resto é historinha, tá bom? Gente, se inscreva aí no canal, hoje às 7 da noite estou novamente aqui com vocês. Às vezes atrasa um pouquinho, às vezes a gente não está tão rígido nessa questão de horários, porque acabamos percebendo que a rigidez no horário, por mais louco que pareça, né, acaba afastando as pessoas do YouTube, porque o YouTube acaba pensando, o algoritmo lá pensa que você é um robô. Então hoje em dia eu já não estou mais muito preocupado com o horário, eu estou preocupado em trazer a palavra que está na Bíblia para vocês, tá? Essa é a minha missão desde o começo, quando comecei lá em novembro do ano passado, foi minha missão estar todos os dias aqui com vocês, lendo a palavra de Cristo, lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, tanto Antigo Testamento quanto Novo Testamento, sendo que o Novo Testamento a gente já leu, já está aí no canal, se você quiser ver. Tá bom, gente? É isso aí, nos vemos logo mais. Então, estamos juntos e que Deus abençoe a todos vocês. Amém.